Erling Braut Haaland nasceu em Leeds, no Reino Unido em 21 de julho de 2000. Seu pai, Alfin de Haaland, também foi jogador de futebol. Na época em que Haaland nasceu, o pai estava participando da Premier League, jogando pelo Leeds United na Inglaterra. Assim, com 3 anos Haaland foi para a Noruega, para a cidade de Barne. Sua mãe, Gry Marita Braut, também vem do esporte. Ela praticou heptatlo, sendo campeã nacional nessa modalidade do atletismo. O atacante tem 1,94 m de altura e pesa 88 quilos. Haaland começou a carreira no modesto Bryne, onde seu pai também estreou profissionalmente, 10 anos antes. No time B, fez 18 gols em 14 partidas, e tal desempenho fez com que ele fosse promovido ao elenco principal aos 15 anos de idade, estreando no dia 12 de maio do mesmo ano, 2016, contra o Ranheim, pela segunda divisão norueguesa. Ele, que esteve próximo de assinar com o Hoffenheim, continuou no Bryne para o restante da temporada, jogando por 16 vezes. No dia 1º de fevereiro de 2017, foi contratado pelo Molde, da Eliteserien. Porém, sua estreia foi 2 meses depois, no dia 26 de abril, pela Copa da Noruega. O primeiro jogo do atacante no campeonato norueguês também foi tardio, em junho, contra o Sarpsborg. No dia 1º de julho de 2018, Haaland marcou 4 gols contra Brann nos primeiros 21 minutos do jogo, garantindo à sua equipe uma vitória fora de casa por 4-0 sobre os líderes invictos da época. O hat-trick foi marcado em 11 minutos e 2 segundos, e todos os 4 gols em 17 minutos e 4 segundos. Neste dia, um olheiro do Manchester United acompanhava o jogo. Ole Gunnar Solskjaer, então técnico do Molde, afirmou que o estilo de jogo do jovem atacante lembrava o de Romelu Lukaku e também falou que várias propostas foram rejeitadas pela equipe. No jogo seguinte, no dia 8 de julho, Haaland teve outra boa atuação marcando 2 gols e dando uma assistência na goleada por 5-1 sobre o Vålerenga Fotball. Já no dia 26 de julho, em jogo válido pela Liga Europa da UEFA, o centroavante marcou na vitória por 3-0 contra o modesto Lassi, da Albânia. Por suas performances no Eliteserien em 2018, Haaland recebeu o prêmio Eliteserien Breakthrough of the Year. Ele terminou a temporada de 2018 como artilheiro do Molde, com 16 gols em 30 partidas em todas as competições. No total, disputou 50 partidas e marcou 20 gols pelo Molde. Red Bull Salzburg. No dia 19 de agosto de 2018, o Red Bull Salzburg anunciou a contratação de Haaland, que foi integrado ao elenco principal no dia 1 de janeiro de 2019. O vínculo do atacante com o clube austríaco era de 5 anos. Já no dia 19 de julho de 2019, Haaland marcou seu primeiro hat-trick para o clube em uma vitória pela Copa da Áustria por 7-1 contra o SCAS Vepardorf, e em 10 de agosto com seu primeiro hat-trick na Bundesliga austríaca em uma vitória por 5-2 contra o Wolfsberger. Haaland marcou seu terceiro hat-trick pelo Red Bull Salzburg no dia 14 de setembro, em uma vitória por 7-2 sobre o TS Wertberg. 3 dias depois ele conseguiu mais um na sua estreia na Liga dos Campeões, contra o Genk, em uma vitória por 6-2. Haaland tornou-se o segundo mais jovem na história da Liga dos Campeões da UEFA a marcar em cada uma de suas 3 primeiras participações na competição, depois de Karim Benzema, com 1 gol contra o Liverpool e 2 contra o Napoli. Dessa forma, ele também se tornou o primeiro jogador a marcar 6 gols em seus 3 primeiros jogos na Liga dos Campeões. Mais tarde, após balançar as redes novamente contra o Napoli, tornou-se o jogador mais jovem a marcar em 4 jogos consecutivos e o 4º jogador a conseguir esse feito, seguindo Alessandro Del Piero e Diego Costa. O atacante voltou a marcar no dia 27 de novembro, contra o Genk, balançando as redes em 5 partidas consecutivas da Champions e igualando um recorde de Alessandro Del Piero, Serhii Rebrov, Neymar, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. Somando todas as competições disputadas, Haaland marcou 28 vezes e deu 7 assistências em apenas 22 jogos pelo Salzburg na temporada 2019-20. Além disso, brilhou na Liga dos Campeões com 8 gols em 6 partidas.
Borussia Dortmund. Foi anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund no dia 29 de dezembro de 2019, assinando um contrato válido até 2024. Haaland estreou no dia 18 de janeiro de 2020, contra o Augsburg, pela Bundesliga, entrando no segundo tempo e marcando um hat-trick em apenas 20 minutos na vitória por 5-3. Na rodada seguinte, no dia 24 de janeiro, Haaland entrou na segunda etapa novamente e marcou mais 2 gols na goleada por 5-1 contra o Colônia. Na sua terceira partida pelo Borussia Dortmund, a primeira como titular, confirmou de vez a grande fase ao marcar 2 gols na vitória por 5-0 diante do Union Berlin. Com isso, ele foi o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar 7 gols nas 3 primeiras atuações. No dia 18 de fevereiro foi titular e disputou seu primeiro jogo pela Liga dos Campeões com a camisa do Dortmund, marcando 2 gols contra o Paris Saint-Germain, pela partida de ida das oitavas de final. Tornou-se assim, com 10 gols, um dos artilheiros da competição ao lado de Robert Lewandowski. Na final da Copa da Alemanha, contra o RB Leipzig, o atacante teve boa atuação e conquistou o título marcando 2 gols na vitória por 4-1. Ao final da temporada, Haaland foi eleito o melhor jogador da Bundesliga de 2020-21. Aos 20 anos, Haaland foi o artilheiro da Liga dos Campeões de 2020-21, com 10 gols em 8 jogos. Isso fez dele o artilheiro mais novo da história da competição. O centroavante deixou o time aurinegro com um incrível retrospecto de 86 gols marcados em 88 partidas. Manchester City. Em 10 de maio de 2022, foi anunciada a sua venda ao Manchester City. Ele assinou um contrato até 2027 com o time de Josep Guardiola. Este é um dia de orgulho para mim e minha família. Sempre adorei assistir ao City, principalmente nas últimas temporadas. Você não pode deixar de admirar o estilo de jogo deles, é emocionante e eles criam muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu. Erling Haaland, ao site oficial do City. Estreou no dia 23 de julho, contra o Bayern de Munique, num amistoso realizado no Lambeau Field, em Green Bay. O atacante marcou o único gol da partida e o City venceu por 1-0. Sua estreia oficial foi no dia 8 de agosto, na vitória por 2-0 contra o West Ham, fora de casa. O atacante norueguês teve boa atuação e marcou os 2 gols da partida, juntando-se assim a Sérgio Agüero como os únicos jogadores a marcar 2 vezes na estreia da Premier League pelos Citizens. Voltou a brilhar no dia 27 de agosto, na vitória por 4-2 contra o Crystal Palace, onde marcou o seu primeiro hat-trick pelo Manchester City. O atacante manteve o grande momento e anotou mais um hat-trick no jogo seguinte, no dia 31 de agosto, na goleada por 6-0 contra o Nottingham Forest, onde marcou 3 gols no primeiro tempo da partida. Com os tentos marcados, Haaland se isolou na artilharia da Premier League, chegando aos 9 gols em 5 partidas. O centroavante norueguês foi destaque no dia 6 de setembro, em sua estreia pelo Manchester City na Liga dos Campeões da UEFA. Com os 2 gols marcados na goleada por 4-0 sobre o Sevilha, Haaland atingiu um novo recorde da competição europeia. Chegou aos 25 gols marcados em 20 partidas na Champions League, tornando-se o jogador mais jovem, 22 anos e 47 dias, a chegar aos 25 gols no torneio, superando o francês Kylian Mbappé. Haaland voltou a marcar no jogo seguinte, também pela Liga dos Campeões, na vitória por 2-1 contra o Borussia Dortmund. Em respeito ao ex-clube, o atacante não comemorou o gol. Teve grande atuação no dia 2 de outubro, no Etihad Stadium, ao marcar um hat-trick no derby contra o Manchester United. O City, que goleou por 6-3, também contou com um hat-trick de Phil Foden. Com os 3 gols marcados, Haaland chegou aos 14 na Premier League e ficou ainda mais isolado na artilharia da competição.